Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Chefe Mancuso. Como vocês sugeriram aqui nos comentários, pessoal, vamos começar a série Pães ao Redor do Mundo. É isso aí, vamos falar sobre vários pães que não são tão clássicos assim, tá? Como a baguete, ciabatta e por aí vai. Vamos procurar receitas que são pães característicos de cada região. E eu vou começar agora com um pão que eu tenho um carinho muito grande por ele, tá bom? Aconteceu a seguinte situação. Eu estava em aula, tranquilo, e chegou um amigo, um parceiro, o meu mentor na gastronomia chamado José Serra. Ele chegou com um papelzinho dobrado, colocou no meu bolso e não falou nada. E aí foi embora, tal, daí eu peguei, olhei a receita e aí eu ignorei na hora, guardei de novo e fui embora, tal. Depois de 1-2 semanas eu falei, deixa eu pesquisar, ver o que é esse pão, né? É um nome esquisito, deixa eu ver o que é isso. Daí eu fui pesquisar a receita do pão cachapuri, pessoal. É maravilhosa e depois daquele dia eu incluí nas minhas aulas esse pão. E eu começo os pães ao redor do mundo falando sobre esse cara, o cachapuri. Este pão, pessoal, é característico do país da Geórgia, que faz fronteira com a Rússia e a Turquia. Aliás, esse pão é muito consumido também lá na Rússia, além do país de origem, tá bom? Esse pão é um pão com queijos e ovos. Lá eles utilizam vários tipos de queijo da região que eles trabalham. Aqui a gente vai padronizar no queijo que a gente mais tem acesso, que é o queijo meia cura, tá bom? Pessoal, a modelagem que a gente vai fazer é uma modelagem em forma de um barco, tá? Chamada Adjaruli, tudo bem? Se você pesquisar somente Khachapuri, você vai encontrar várias modelagens. Cada região tem a sua modelagem. Nós vamos trabalhar com essa aqui, tá? E voltando a falar dos queijos, da farinha, do nosso fermento natural, a gente vai trabalhar com pães ao redor do mundo, mas nós vamos fazer as adaptações para a nossa realidade, para os nossos ingredientes, tá bom? Então aproveitem e vamos começar essa série Pães ao Redor do Mundo com o Khachapuri. Vamos lá, pessoal! E vamos para a massa do nosso pão, pessoal. Novamente vamos usar dois tipos de fermentação, tá? O fermento seco e o fermento natural. O fermento natural ele entra como um pré-fermento, auxiliando na leveza e no sabor do nosso pão, tá? Chefe, eu quero trabalhar somente com o fermento natural. Como que eu faço? Tira o fermento seco da receita, tá? E segue o processo da fermentação longa, com a mistura dos ingredientes, com a sova, o processo de dobras e depois você segue com a fermentação natural. Chefe, eu não tenho fermento natural. Posso fazer essa receita somente com fermento seco? Com certeza, pessoal. Tira o fermento natural e segue a receita com a mesma quantidade dos ingredientes, inclusive com a mesma quantidade de fermento seco, tá? Hoje nós vamos fazer a nossa fermentação mista, utilizando o fermento seco como fermento principal e o fermento natural como pré-fermento. E os ingredientes da nossa massa serão os seguintes, ó, tenho aqui 300 gramas de farinha, essa farinha é uma farinha tipo 1, tá? Tenho aqui 3 gramas de fermento biológico seco, 10 gramas de açúcar, uma unidade de ovo, a clara e a gema. Tenho 100 gramas do fermento natural já ativo, é a nossa isca. Tenho 150 ml de leite, 10 ml de azeite e 6 gramas de sal. No nosso método, vamos misturar os ingredientes secos, depois a gente vem com o líquido. O leite é variável, tá, pessoal? Quando não tiver mais nada seco, colocamos o azeite. Misturamos bem, a gente vem para a bancada e inicia a sova do nosso pão. Após 3 minutinhos de sova, a gente coloca o nosso sal e sova até a gente atingir o nosso ponto de véu, a elasticidade necessária para a fermentação do nosso pão. Misturamos o fermento seco, o açúcar, uma mão vai na massa, a outra fica para apoiar os outros ingredientes, tá? Ó. Misturamos bem, fazemos aqui uma cavidade, ó. E agora a gente inclui os ingredientes secos.
o ovo 100%, fermento natural 100% e colocamos metade do líquido, ó, metade do leite, tá? E agora a gente começa a trabalhar só aqui dentro, ó. Não tiramos a farinha que está em volta, tá? Tudo muito bem misturado, agora colocamos mais um pouco do leite, tá? Reservando aqui uma quantidade. E agora a gente começa a tirar a farinha que está em volta, ó. Misturando bem, tá? Nesse momento, pessoal, a gente pede ajuda para a nossa terceira mão, que é a nossa espátula. Olha lá, ó. A gente tira o excesso de massa na mão para a gente verificar a umidade da nossa massa. Para a gente ver se precisa de líquido ainda, tá? Ó, tiramos o excesso. A gente percebe que ainda tem ingrediente seco na massa, tá? Então aceita mais um pouquinho de leite, ó. Vamos reservar aqui essa quantidade. Muito bem, não temos mais nada seco, olha lá. Então sobrou esse pouquinho de leite aqui, tá? E agora a gente vai incluir o azeite, ó. E agora a gente tem que acreditar no processo, tá, pessoal? Vamos misturar bem essa massa que o azeite vai fazer parte da massa, sem a necessidade de colocar a farinha, tá bom? Vamos lá, agora é só mexer, tá? E esse leite aqui não faz mais parte da receita, tá? Muito bem, o azeite já faz parte da massa, olha lá, que legal. E agora então a gente vem para a bancada, tá? Se você tiver a necessidade, um pouquinho de farinha na bancada, um pouquinho de farinha na sua mão, ó. E agora a gente começa a sova do nosso pão. Por que a gente sova o pão? A gente precisa desenvolver, pessoal, uma elasticidade nessa massa para segurar a fermentação do nosso pão. Olha como é que tá a massa, ó. Olha como que ela rasga fácil, tá? Então agora nós vamos sovar por 3 minutinhos. Aí nós vamos colocar o sal e sovar por mais 3 minutinhos em média. Aí nós vamos fazer novamente esse teste aqui na massa, tá? Vamos lá. Já temos uma elasticidade mínima na massa, ó. A gente já começou a trabalhar com ela. Agora então a gente abre a massa e coloca o sal, tá? Sem medo de ser feliz, olha lá, ó. E agora continuamos sovando por mais 3 minutinhos em média. E após 3 minutinhos, vamos conferir agora, pessoal, a elasticidade da nossa massa, tá? Ó, tiramos aqui um pedaço, chamamos esse método de ponto de véu, onde a gente tenta abrir a massa o mais fino que a gente conseguir, tá? Ó, vem abrindo a massa com calma e verificando a elasticidade, ó. Lembra que ela estava rasgando fácil? Olha agora, ó. Olha que bacana, pessoal. A gente força com o dedo e ela não rasga, tá? Muito bem. Esse é o ponto de véu, é a elasticidade que a gente precisa, tá? O que a gente vai fazer agora? Agora então nós vamos deixar a nossa massa descansar. Por quê? Porque a gente desenvolveu essa elasticidade. Se eu tentar trabalhar com a massa agora, eu não vou conseguir, tá bom? Então agora a gente segura a fermentação aqui, ó, tá? Faz esse processo aqui, deixa uma bolinha e a gente deixa descansar por 20 minutos, tá? 20 minutos a gente continua o nosso processo, ó. Beijinho na massa e descanso de 20 minutos. Vamos lá. Enquanto nossa massa descansa, vamos trabalhar o recheio do nosso pão cachapuri, tá? Temos aqui 400 gramas de queijo meia cura, é o queijo com uma consistência um pouco mais firme do que a mussarela, tá? Se você não encontrar o queijo meia cura para comprar, pode fazer com mussarela mesmo, não tem problema, tá bom? Temos aqui uma unidade de ovo, a clara e a gema, e temos cebolinha picada. Nós vamos fazer essa mistura, ó, 400 gramas de queijo, um ovo e cebolinha a gosto, tá? Misturamos bem e vamos depois rechear os nossos pães. Por que a gente usa o ovo nesse recheio? Para que o recheio, pessoal, fique com uma característica bem compacta quando a gente for fazer os nossos pães. Se a gente coloca só o queijo, ele engordura, ele talha muito fácil no forno. E assim o nosso pão não fica bacana, tá bom? Então nós usamos
o ovo junto com o queijo para dar essa consistência ideal no nosso recheio. Bom, vamos misturar os ingredientes e aguardar o descanso do nosso pão. A massa descansou por 20 minutos, pessoal. Agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos dividir em 4 unidades, tá? A gente tira um pouco a fermentação dela. Com as nossas massas divididas, nós vamos agora bolear cada pedaço de massa, tá? Bolear é o nosso pré-preparo, é a nossa pré-modelagem, ó. Levamos tudo aqui para o centro, olha lá, ó. Fechamos a nossa massa, tá? Com essa parte da mão, ó. Levamos aqui para a bancada, essa parte aqui vai para baixo e a gente faz esse movimento, ó. O dedão sobe mastigando, esses 3 dedos desce mastigando. E nós temos a pré-modelagem, tá? Sendo pré-modelagem, não precisa ser o redondo perfeito, tá bom? Se a gente ficar aqui, ó, fazendo esse processo, a gente vai deixar a nossa massa mais elástica e a gente vai ter que deixar um descanso maior. É só fazer isso aqui, ó, 3 vezes e tá pronto, tá? E agora nós vamos fazer esse processo com essas massas aqui. E agora nós vamos deixar nossa massa descansar, pessoal, por mais 20 minutos, tá? Esse nosso preparo, ele não tem uma fermentação final. Assim que a gente modelar o nosso pão, a gente já vai levar para o forno, tá? Então, esse tempo de descanso aqui sendo maior, deixa a nossa massa mais leve, tá? Então, geralmente a gente deixa 10 minutinhos a pré-modelagem. Hoje nós vamos deixar por 20 minutos. Passado esse tempo, vamos para o preparo do nosso khachapuri. Nossas massas descansaram por 20 minutos e agora vamos para a modelagem final. Vamos lá. E para o khachapuri vamos fazer a seguinte modelagem. Nós temos aqui a nossa massa já boleada, ó. Então nós vamos abrir ela redonda, tá? E aí nós vamos pegar e enrolar essa parte para cá e essa parte para cá, formando um pergaminho, tá? Ó. Vai ficar dessa maneira aqui, tá bom? Aí nós vamos pegar e apertar aqui e apertar aqui, tá? Dessa forma, nós vamos ter a massa e vamos fazer o nosso barquinho, ó. Dessa maneira aqui, tá bom? Ó. E aí aqui no meio, nós vamos colocar o nosso queijo, tá? Essa é a modelagem do pão khachapuri. Vamos lá, vamos fazer. Para abrir nossa massa redonda, vamos contar com a ajuda do nosso amansa-marido aqui, tá? Nosso rolo de massas. E nós vamos abrir no X, tá? Que a gente comenta. A gente pega o nosso rolo, vai para esse lado, ó, para manter a massa redonda. E a gente vira o rolo e vem para esse lado. Olha lá que legal, ó. Se eu ficar tentando deixar ela redonda, ela vai ficar assim, ó, dessa maneira, tá? Então, fazendo assim, ó, o rolo para cá, parei, o rolo para cá. A gente tem a nossa massa redonda, como a gente faz com as nossas pizzas, tá? Olha lá, ó. Então, agora a gente vai abrir e deixar ela redondinha. Muito bem, nossa massa está aberta, pessoal. Olha lá, ó. É uma massa não tão fina, mas também não pode ser grossa, tá? Senão o nosso pão fica muito maçudo, tá bom? Nós temos aqui 150 gramas de massa e aqui o diâmetro deu 22 centímetros, tá bom? Então nós vamos manter esse padrão aqui. Fazendo esse processo aqui de abrir a massa, a gente começa a modelagem no nosso pão. Mas se eu fizer a modelagem agora, eu vou ter uma fermentação diferente para cada pedaço de massa. Então eu vou sugerir que a gente faça uma linha de montagem. Vamos abrir todas as massas, depois a gente faz a modelagem final, tá? Vamos reservar então essa massa aqui e vamos abrir as outras massas. Vamos lá. Muito bem, agora vamos para a modelagem do pergaminho, ó. Temos aqui a nossa massa, tá? Retira o excesso de farinha. E agora a gente começa a enrolar aqui, ó.
aqui até o meio, tá? A gente vira a massa e aqui até o meio. Chegamos aqui nesse momento, ó, a gente vai pegar aqui, ó, essa parte aqui, tá? Esses dois dedos aqui, e vamos marcar um dedo para a direita, um dedo para a esquerda. E nós vamos fixar a nossa massa, ó. Apertar para valer, tá? Ó. Tá bom? Agora com essa parte aqui da mão, a gente vem aqui e aperta para valer, tá? Sem rasgar a massa, tá? Mas tem que ficar bem fixa essa parte aqui. Tá bom? Agora, pessoal, olha lá, ó, já temos a modelagem. Vamos fazer esse processo com todas as massas e daqui a pouquinho nós vamos fazer isso aqui, ó. Abrir aqui o nosso barco, ó, e vamos rechear com queijo, tá bom? Então nós vamos fazer esse pergaminho com as outras 3 massas. E agora vamos colocar o recheio nas nossas massas. Temos aqui a nossa mistura do queijo com o ovo e a cebolinha, tá, pessoal? Lembrando que eles trabalham com alguns tipos de queijos diferenciados, né? Queijos da região que eles possuem lá no país deles. Aqui a gente vai trabalhar com o meia cura, que é o queijo que a gente consegue encontrar com mais facilidade, tá bom? Lembrando que também pode ser a mussarela tradicional, tá? Temos aqui então a quantidade de recheio e temos 4 pães. Então nós vamos dividir essa parte aqui, ó, por 4, tá? Vamos usar uma parte em cada pão, para não ficar um pão com mais recheio que o outro. Olha lá, ó. Então a gente vai pegar essa parte aqui, nós vamos colocar nesse pão. Pegamos a colher e colocamos aqui direto, tá? Ó. À medida que a gente vai espalhando o queijo, a gente vai abrindo a nossa massa também, olha lá, ó. Ela vai ficando maior, tá? Ó. Muito bem, pessoal, temos aqui a nossa massa recheada, tá? Olha lá, ó. Olha a diferença do tamanho da massa para o tamanho que ela ficou, tá? A gente começou com esse tamanho aqui e ela ficou desse tamanho com o recheio do queijo, tá bom? Então nós vamos fazer esse mesmo processo nas outras 3 massas. Nossas massas estão recheadas, agora nós vamos para o forno. Pessoal, vamos colocar numa assadeira lisa, tá? Aqui eu tenho a assadeira e utilizo essa manta de teflon, assim eu não preciso untar a minha assadeira, tá bom? Nós vamos assar 2 cachapures e depois vamos assar as outras 2, tá? Para a gente levar o pão para o forno, a gente ainda vai completar a modelagem com essa mistura de gema de ovos com leite, tá? É uma gema de ovo e 50 centavos de leite, a gente brinca bem pouquinho de leite. Agora a gente passa só aqui na massa, tá bom? Não precisa passar no queijo. Chefe, mas está pegando no queijo. Não tem problema, mas a gente passa somente aqui na nossa massa. Isso aqui é para dar um brilho e uma cor maior no nosso pão, ó. E vamos para a cocção do nosso pão cachapuri, pessoal. Vamos lá, ó. É muito bacana a cocção desse pão, tá? Nós deixamos o nosso forno doméstico na temperatura máxima, 280 graus. Tá bom? Se você estiver trabalhando com forno turbo, pode colocar 200 graus sem medo de ser feliz. No forno de lastro, pode colocar 230 graus. E a gente pré-aquece esse forno por 20 minutos em média, 20, 25 minutos. E aí nós vamos colocar o nosso preparo dentro do forno. É bem parecida com a cocção da pizza, tá? A gente precisa de um forno alto e um tempo menor. Aí nós vamos colocar o preparo lá e marcar de 8 a 10 minutinhos. Aí a gente vai tirar do forno, pegar essa parte aqui do queijo, fazer um buraquinho e colocar um ovo inteiro. Isso mesmo, nós vamos colocar o ovo e voltar o nosso preparo para o forno por mais 5 minutinhos, para a gente ter a cocção desse ovo, tá? Lá na Geórgia, às vezes eles colocam o ovo e misturam com esse queijo quente. E é a cocção do ovo. Aqui nós vamos voltar para o forno, tá bom?
Então esse vai ser o nosso processo de cocção. Forno pré-aquecido a 280 graus, vamos colocar os nossos preparos e marcar 8 a 10 minutinhos. E aí a gente finaliza o nosso cachapuri. Nosso preparo saiu do forno, pessoal, olha lá que lindo. E agora então nós vamos colocar os ovos e finalizar o nosso processo. Ó, tenho aqui 2 ovos, tá? Não preciso colocar o sal, porque o próprio sal do queijo vai trabalhar o sal desse ovo aqui, tá? Então a gente faz um buraquinho agora aqui, ó, pessoal. Tira um pouquinho do queijo, ó, tá? Faz uma cavidade e a gente coloca o ovo, ó. E voltamos para o forno doméstico, pessoal. E temos o nosso cachapuri prontos, pessoal. Olha lá que legal, ó. É só a cocção mínima desse ovo mesmo, tá? Fica clarinho dessa maneira. Agora nós vamos fazer as outras 2 massas. E temos os nossos cachapuris prontos, pessoal. A gente finaliza com um pedaço de manteiga em cada pão, tá? Olha lá, ó. Um pedaço de manteiga de boa qualidade faz parte do processo. Para o resultado final desse pão, a gente não pode deixar esfriar, tá, pessoal? Então agora a gente vai fazer a degustação. E de que forma que eles comem lá na Geórgia? Eles fazem assim, pessoal. Eles pegam o pão aqui, ó, essa parte do pão, rasgam o pão, mistura esse ovo junto com o queijo e a manteiga e vão degustando, tá bom? Dessa forma aqui, ó. Eles quebram esse pedaço da massa, faz essa mistura do ovo com o queijo e a manteiga. E daí eles degustam, pessoal. Vamos lá, vamos experimentar. Muito bom, pessoal. Muito bom mesmo. Eu sei que eu nunca fiz isso nos vídeos, mas hoje eu fui obrigado. Pessoal, experimentem, tá? Experimentem que é uma maravilha esse pão aqui. E temos aqui, pessoal, o pão cachapuri, olha lá, os 2 que sobraram, né? Porque a gente degustou lá na cozinha. Pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado. Vamos começar então essa série, tá? Se alguém tiver alguma dica de algum pão que vocês queiram aprender, deixe aqui nos comentários, isso nos ajuda muito, tá bom? Quero agradecer a vocês, ao Empório Nelore de Ouro e aos meninos da padaria. Estou no Instagram, @chefmancuso, ou deixe suas dúvidas aqui nos comentários mesmo. Até o próximo vídeo, grande abraço, beijo outro. Tchau, pessoal, valeu, tchau, tchau.